A igreja em pé. Vamos ouvir o nosso irmão evangelista Samuel trazendo-nos a palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 a 8. A epígrafe diz: exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti neste momento, Senhor, te agradecendo por este culto maravilhoso que o Senhor tem nos permitido vivenciar, essa presença gloriosa que tem se manifestado em nosso meio, e pedimos ao Pai que nesse momento, Senhor, abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que estejamos atentos ao que a Tua Palavra quer nos orientar hoje, através do Teu Espírito. Pai, esteja conosco, nos abençoe, fale conosco, para que o nome de Jesus seja glorificado e honrado nessa manhã. Nós oramos te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, eu gostaria de conversar rapidamente com vocês aqui nessa manhã a respeito de santidade ao Senhor. É fato que santidade é um atributo de Deus. Quando nós falamos que Deus é santo, nós estamos falando que Deus é perfeito, que Deus é puro. A santidade de Deus está ligada com a sua pureza e com a sua perfeição. Mas nós não podemos olhar a santidade apenas como um atributo de Deus. Por exemplo, como uma onipotência, como a onisciência, como a onibenevolência de Deus. Além de um atributo como esses, a santidade faz parte da natureza de Deus, faz parte do ser de Deus, faz parte de quem Deus é. Tanto é que a santidade ela funciona como base de todos os demais atributos de Deus. Ou seja, como é que eu posso dizer que um ser que lança outro num fogo ardente durante toda a eternidade não é um ser ruim? Que base nós temos para dizer que Deus está certo ao pegar um ser humano que não obedece aquilo que Ele determinou e lança essa pessoa no inferno? Nós podemos dizer que esse Deus é justo, que esse Deus é amor, que esse Deus é bondade. Bom, a base que nós temos para dizer que o fato de Deus lançar alguém no inferno não é um ato de ruindade e sim de justiça, é com base na santidade de Deus. Se Deus não fosse santo, lançar alguém no inferno seria um ato horroroso. Mas como Deus é santo, lançar alguém no inferno se torna um ato de justiça. Entenderam? Então é basicamente esse o conceito. A santidade funciona como base dos atributos de Deus. Santidade é a natureza de Deus. E nós sabemos disso porque a Bíblia diversas vezes mostra declarações de que Deus é santo. Exemplo, Isaías capítulo de número 6, quando ele vê os céus abertos e Jesus assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins que estavam por cima do trono clamavam um ao outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Além de declarações como essa, nós vemos também
Deus dando mandamentos ao homem e limitando algumas ações dele. Desde quando Deus coloca o primeiro casal no jardim, Deus já limita ele, Deus já propõe santidade ao ser humano, mesmo ainda não havendo pecado no mundo. Deus já coloca um limite, Deus já propõe a santidade para ele ali. Depois, em Deuteronômio capítulo 5, mas também em Êxodo, nós vemos a lei sendo dada aos homens. E quando Deus dá a lei, Deus dá 10 mandamentos, e desses mandamentos se desenvolvem 613 preceitos que o judeu precisava observar. Só que eram preceitos extremamente elevados, que eles não conseguiam pelos seus próprios esforços viver aquilo. Ou seja, Deus deu 10 regrinhas para que eles vivessem, para que eles obedecessem. Só que eles sempre falhavam em algum daqueles 10. Ou ele desonrava o pai e a mãe, ou ele cobiçava algo que não deveria, ou como já aconteceu em Israel, eles colocavam outros deuses diante deles, ou eles não amavam o próximo, ou eles não guardavam o sábado de forma correta, ou seja, em algum momento eles falhavam. E quando nós vemos Deus colocando esses mandamentos, e quando nós vemos essa declaração, a única conclusão que se tem é que se Deus é santo, pelo seu alto padrão de exigência e pelas declarações que há a respeito dele. Deus é um Deus exigente? Sim, essa é uma realidade que nós não podemos negar. Deus, ele é exigente. Só que Deus não exige nada dos seus filhos que ele não dê a capacidade deles viverem. Ou seja, Deus não propôs a nós vivermos em santidade como algo que seja impossível de se viver. Porque Cristo morrendo na cruz, Deus nos concedeu o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajuda a nós vivermos em santidade. Nós vemos aqui, portanto, esse Deus que é santo, chamando desde o Éden, e também com a lei, os homens a viverem em santidade. Deus, no Éden, já propõe santidade ao ser humano antes que houvesse pecado em sua natureza. E em Levítico capítulo 11, versículo 44, e também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, há a mesma orientação de Deus para os seus filhos, mesmo que em alianças diferentes. E a recomendação, o chamado de Deus é: sede santos, porque eu sou santo. Sabe, então hoje eu gostaria de falar rapidamente aqui com vocês, de forma bem objetiva, a respeito desse chamado que Deus tem para a sua igreja, que é o chamado de viver em santidade. O apóstolo Paulo, aqui no primeiro versículo, ele fala que a santidade é uma maneira de andar e agradar a Deus. Ele fala no versículo 1, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Ou seja, santidade para o cristão é um estilo de vida. É um estilo de vida que nós adotamos, um estilo de vida de integridade, um estilo de vida de seriedade, um estilo de vida que se baseia nas Escrituras, um estilo de vida que glorifique a Deus. Todo ser humano escolhe o estilo de vida que ele vai viver. Ele nasce debaixo do pecado e ele vai vivendo, construindo a sua cultura, construindo a sua mentalidade, vai vivendo, e hoje em dia, cada vez com menos idade, as pessoas já estão completamente corrompidas, com ideologias que não são boas, com mentalidade que não é legal, com comportamentos que são horripilantes. Pessoas fazem coisas terríveis cada vez com menos idade. Por que isso? Porque o estilo de vida delas não é um estilo que glorifique a Deus. Porque elas optaram em viver uma vida que não é a vida daquele que procurou servir ao Senhor. Porque é impossível, meus irmãos, alguém ter um encontro com Deus e continuar andando do mesmo jeito. O que diferencia o cristão do não cristão é a santidade. A santidade mostra que essa pessoa agora tem um relacionamento com Deus. A santidade revela que essa pessoa tem comunhão com Deus. Santidade, portanto, é a maneira que nós andamos, a maneira que nós nos comportamos, que glorifica a Deus. E dentro desse contexto ainda, há entre nós, infelizmente, conceitos muito equivocados do que é santidade. Tem pessoas que pela cultura que ela nasceu dentro da igreja dela lá e tal, ela entende santidade como Deus simplesmente limitando o ser humano. Deus impõe limites? Sim, Deus impõe limites, mas santidade não é só isso. Olhar a santidade como Deus falando assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, é uma forma muito simplista de ver santidade. Outras pessoas entendem santidade como usos e costumes.
Santidade é não fazer a sobrancelha, não usar maquiagem, não colocar uma calça, não vestir uma bermuda, não colocar um boné, não fazer luzes no cabelo, não deixar a barba, ou seja, criar um monte de coisinha que não tem nada a ver e que não é santidade. Entende? Santidade é muito além disso. Eu gosto de uma frase do pastor Luciano Subirá, que ele diz que santidade é mais do que não pecar, é reproduzir a natureza de Deus. Ou seja, se com barba ou sem barba, se você está reproduzindo a natureza de Deus, você está vivendo em santidade. Com maquiagem ou sem maquiagem, se você está reproduzindo a natureza de Deus, você está vivendo em santidade. Com roupa X ou com roupa Y, se você reproduz a natureza de Deus, você está vivendo em santidade. E nós precisamos falar sobre isso, irmão, porque às vezes, se você não se comporta dentro desses dogmas e desse padrão, parece que você não é crente. Sabe, te excluem, parece que você não faz parte, você não é do corpo de Cristo, você não é evangélico, você não tem Deus na sua vida, você não é digno de tomar ceia, você não pode pregar, você não pode cantar, você não pode ser batizado. Mas santidade é um estilo de vida que glorifique a Deus, e às vezes, as nossas tradições fazem com que a gente não viva a santidade que Deus queria que nós vivêssemos. Porque em Mateus capítulo 15, o próprio Senhor Jesus disse para os fariseus: vocês invalidam o mandamento de Deus pela vossa tradição. Vocês invalidam. Vocês não conseguem amar outras pessoas por causa da tradição de vocês. Vocês não conseguem viver em santidade. Vocês estão preocupados com o estereótipo. Vocês estão preocupados com o que está fora. E Jesus mostra para ele, mas o real problema do ser humano está dentro do seu coração. Então, se aqui dentro não for mudado, irmão, o exterior é o de menos. Então, quando Deus nos chama para a santidade, Ele está nos chamando para uma vida além do que não pecar, mas uma vida que nós vamos reproduzir a sua natureza. É mais do que não pecar, ou seja, o que é não pecar? É não roubar, mas não é só não roubar, é ser alguém que é doador ao outro. É mais do que não trair a esposa, mas é honrá-la. É mais do que simplesmente não cometer imoralidade sexual, mas entender que aquele momento é um momento também para glorificar a Deus. Ou seja, vai além, vai muito além de nós acharmos que é apenas umas limitações que Deus colocou para nós. Santidade vai muito além disso. Jonathan Edwards, um grande pregador da história da igreja, ele dizia que Deus preza a santidade na criatura. Você viver em santidade é algo que Deus preza. Deus preza a santidade na criatura, mas a santidade é, na sua essência, prezar a Deus. Ou seja, quando eu vivo em santidade, eu estou prezando a Deus. Quando eu vivo em santidade, estou dando razão para Deus. Quando eu vivo em santidade, eu estou reproduzindo a natureza de Deus. Quando eu vivo em santidade, eu estou vivendo uma vida que se parece com a vida do meu Criador. Então, a gente tem que se afastar desse conceito de santidade que nós mesmos criamos, desses conceitos de santidade que a gente criou na nossa cabeça, que os dogmas, que a religião impôs sobre nós, e entendermos que santidade é vivermos um estilo de vida que agrada a Deus. E a gente só vai poder viver esse estilo de vida se nossa vida estiver baseada nas Escrituras. Sabe, como dizia A.W. Tozer, eu nunca vi um cristão útil que não fosse um estudante da Bíblia. Eu nunca vi um cristão ser útil que não lê as Escrituras, que não ama as Escrituras, que não quer se comportar conforme as Escrituras, porque a gente só consegue viver uma real santidade se a nossa vida estiver pautada pelas Escrituras. Portanto, santidade é a maneira que nós andamos, é a maneira que nós vivemos de uma forma que agrade a Deus. Sabe, é muito interessante isso, porque santidade é um estilo de vida que agrada a Deus, é reproduzir a natureza de Deus, é ser íntegro, é ser separado, é ter comunhão com Deus e exalar isso para as pessoas. Tudo isso está dentro daquilo que nós podemos dizer que é santidade. E nós precisamos falar muito mais sobre esse assunto, meus irmãos. Nós precisamos falar muito mais sobre esse assunto porque ele é uma questão prática, mas ela também é uma questão bíblica. E não adianta a gente ter prática de crente sem um entendimento do que aquilo realmente significa. Sem um entendimento que a santidade não são meros esforços que nós fazemos. Santidade é quando Deus coloca a natureza dele em mim, eu exalo essa natureza para outras pessoas. Eu vivo de acordo agora com essa nova natureza. Veja que Deus, ele propõe a santidade a pecadores. E isso é muito interessante. Porque nós temos uma natureza caída, nós temos inclinação
digamos que natural para o pecado. Isso é normal, todo ser humano ele tem inclinações ao pecado. Só que quando nós nos convertemos, Deus nos dá uma nova natureza. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, nós somos nova criatura, e esse processo na Bíblia é chamado de regeneração, é o novo nascimento, é João capítulo 3. E nesse novo nascimento, literalmente, agora você é uma nova pessoa. Tanto é que aqui entra uma questão teológica que eu não quero entrar, que a Bíblia fala que na Nova Jerusalém nós teremos outro nome que só Deus sabe que nome é esse. Então nós somos uma nova pessoa, nós somos uma nova criatura. E como uma nova criatura, são novos comportamentos, é uma nova mentalidade, é uma nova conduta, são novas crenças. E se nós dizemos que somos cristãos, nós precisamos entender que mesmo nós sendo pecadores, Cristo nos concede a sua graça para que a gente consiga viver em santidade. Santidade é mais do que perdão para quem já pecou, irmãos. Porque às vezes a gente olha para a graça de Deus apenas com esse viés. Não, a graça é quando o cara vem lá do lamaçal do pecado e ele chega aqui, levanta a mão, confessa a Jesus, pronto, aí a graça operou, mas a graça não operou somente aí. Quando esse cara vai largando a bebida, larga a droga, larga a imoralidade, larga a prostituição, larga tudo aquilo que ele está vivendo, começa a ser uma nova pessoa, deixa de ser arrogante, começa a falar melhor, começa a ler a Bíblia, nisso tudo a graça é quem está operando. Sozinho ninguém consegue viver em santidade. Nós precisamos da graça, do Espírito, da palavra, de Cristo, para vivermos uma vida que glorifica a Deus. Deus usou a lei com essa didática. Sabe por que Deus deu a lei para os judeus? Deus não deu a lei para que eles não pecassem. Deus não deu a lei para que eles não pecassem, é isso mesmo. Deus não deu 10 mandamentos e falou assim, ó, obedeça tudo isso aí, e se não obedecer já era. Não. A ideia de Deus dar a lei para o ser humano é criar no ser humano uma esperança futura, conforme o apóstolo Paulo diz. Ou seja, a lei Deus dá ao ser humano para que ele tentasse viver aquilo, mas ele não conseguisse. Deus dá a lei para que o ser humano tente viver em santidade, tente cumprir 10 regras que Deus estabeleceu, mas o ser humano não vai conseguir. E porque o ser humano não vai conseguir, vai criar nele o sentimento de que ele precisa de um Salvador. O propósito da lei é esse. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7 a respeito disso. Eu não ia saber o que era cobiçar se a lei não me dissesse para não cobiçar, ou seja, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me matou. Ou seja, porque eu tenho essa natureza pecaminosa e a lei confronta ela, isso parece que aviva dentro de mim, porque o homem ele é atraído pelo proibido. O homem é atraído por aquilo que é proibido, mas quando a graça de Deus entra no coração dele, esse homem consegue dizer aquilo que até então ele não podia dizer, não para o pecado. Então Deus dá a lei para que o ser humano entendesse que ele é pecador, para que ele entendesse que sozinho ele não conseguiria viver aquilo que Deus determinou que era para ele viver. Aí vem a graça e mostra que com Jesus a gente consegue ter um estilo de vida que glorifique e agrade ao Senhor. Outra coisa muito importante, irmãos, nós entendermos que está aqui no contexto disso que nós lemos, é que a santidade é a vontade de Deus para nós. Nós tratamos às vezes a vontade de Deus apenas como, Senhor, eu quero um carro, se for da tua vontade, me dá o carro. Senhor, eu quero uma casa, se for da tua vontade, me dá a casa. Senhor, eu quero um emprego, se for da tua vontade, me dá o emprego. Ou seja, a gente atrela a vontade de Deus àquilo que a gente realmente quer. Mas a Bíblia expressa claramente que qual é a maior vontade de Deus para o ser humano? Não é dar casa, carro, riqueza para ele ou coisas do tipo. O maior propósito de Deus, a maior vontade de Deus é que o ser humano viva de uma forma que glorifica Ele, que o ser humano viva em santidade. Eu não estou dizendo que não pode ser a vontade de Deus te dar um carro, te dar uma casa ou coisa do tipo. Eu estou dizendo que, biblicamente falando, essa é a maior vontade de Deus. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele começa a descrever algumas coisas, como por exemplo, se abster da prostituição, ser fiéis no negócio com o irmão e tudo mais. Versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Essa tanto é a vontade de Deus, que no verso 8 ele diz, portanto, quem despreza isto o quê? Isso que ele está tratando até agora. Quem despreza
a viver em santidade, quem despreza essa palavra, que devemos viver em santidade, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Ou seja, esse é um assunto que a igreja tem que se atentar. Esse é um assunto que a igreja tem que mergulhar. Esse é um assunto que a igreja tem que perceber, porque o nível do nosso progresso como igreja vai depender do nosso nível de santificação. O nível do nosso progresso como igreja vai depender do nosso nível de santificação. Não é marketing que vai fazer a igreja crescer, não é métodos humanos que vai fazer a igreja crescer, não é metodologias que nós inventamos que vai fazer a igreja crescer ou coisa do tipo de forma saudável. O que faz uma igreja crescer de forma saudável é o tanto de santidade que tem ali. É os irmãos entenderem isso e viverem de acordo com a palavra de Deus. Porque senão, irmão, não faz sentido a gente ser crente. Senão não faz sentido a gente estar aqui. Senão não faz sentido ter 2 cultos no domingo, um culto de doutrina na quarta e uma oração e trabalhos com jovens, trabalhos com as irmãs, não faz sentido. Se o propósito não for nós nos aperfeiçoarmos pela palavra, não faz sentido nós estarmos aqui. Por isso que a palavra de Deus é clara, dizendo, quem é sujo, que suje-se mais, e quem é limpo, se limpe mais. Ou seja, você está aqui para ser crente, então bora melhorar, bora crescer, bora ser mais santo, porque a gente só vai crescer como igreja se nós vivermos em santidade. Esse é o segredo. Não tem outra metodologia, não tem outro jeito. O progresso da vida espiritual da igreja depende da santificação dessa igreja. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 3 a respeito disso. A vara que está dando fruto, que ele faz? Ele limpa para que dê mais fruto. Ele diz aos discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Ou seja, vocês estão dando fruto, então se santifica mais para dar mais fruto. Senão vai estagnar. Sabe, eu gosto muito disso, que o Jimmy Swaggart tinha uma vez pregando, ele falava isso com uma veemência muito grande, ele dizia assim, você que é teólogo, você que é pastor, você não precisa de mais um curso, você não precisa de mais um curso de oratório, de teologia, o que você precisa agora é entrar dentro do seu escritório, fechar a porta e clamar para o Espírito Santo te encher até você não aguentar mais. Ou seja, o que você precisa agora é buscar uma vida de santidade, porque eu vou ser sincero com vocês, meus irmãos. Eu posso ter feito tantos cursos de teologia que eu quiser. Posso estudar, posso fazer tudo isso. Mas se isso não afeta na minha conduta cristã, é melhor não fazer. Não adianta em nada. Eu posso ter quantos cursos quiser, falar quantas línguas quiser. Se isso não me faz ser mais próximo de Deus, se isso não me faz viver em mais santidade, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Santidade é a vontade de Deus para a sua igreja. E a gente só vai conseguir viver dessa forma se nós nos atentarmos para essa palavra. É por isso que a Bíblia nos chama para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Por isso que eu falo que não é usos e costumes, mas santidade tem a ver com roupa. Se você levar em consideração que tem a ver com toda a nossa maneira de ver, tem a ver com roupa, tem a ver com fala, tem a ver com o jeito de olhar, tem a ver com o jeito de se comportar. Santidade tem a ver com tudo na nossa vida. Porque santidade, como eu disse, não é a questão da regrinha, pode isso, não pode aquilo. Santidade é um estilo de vida. Um estilo de vida que glorifica a Deus. Sabe, porque às vezes o sistema religioso cria um monte de robozinho. Sabe, parece que foi programado para sair dizendo não e glória a Deus por aí. Mas não foi isso que não é isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Deus quer que santidade seja um estilo de vida. Sabe? Isso é tão verdade que você pode reparar, as meninas devem ver isso na escola, o pessoal deve ver no ambiente de trabalho, muito disso. Às vezes você faz uma brincadeira, às vezes você ri de uma coisa, as pessoas olham para você tipo, mas você não é crente? Não acontece isso? Você não é crente? Eu não sei qual a visão que você tem de crente, o que ensinaram que é ser crente. Mas foi o próprio sistema religioso que inventou isso. Foi o próprio sistema religioso que inventou isso. Foi nós que somos o responsável por essa visão que tem de nós. Por quê? Porque ensinaram que santidade é não usar barba, é não sei o que, essas coisas aí que não tem nada a ver. E santidade é um estilo de vida que glorifica a Deus. Que você ri, que você brinca, que você se diverte, que você vai num parque, que você sai com a sua família, você vai no restaurante, você joga bola, você faz arte marcial e tal, e você exala a Deus aonde você passa. Sabe? Santidade é um estilo de vida que glorifique
a Deus. O versículo de número 1 ainda diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. E isso é interessante, porque o que Paulo está falando aqui, e o versículo 2 reafirma essa ideia, é como se ele estivesse dando mandamentos para a igreja. Só que essa frase dele, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Ou seja, inventaram um negócio aí que é uma heresia, sabe? Tal coisa não é pecado, mas desobedecer ao pastor é. Tá, mas como assim? Sabe? Você tem que obedecer ao pastor, isso é bíblico, isso é submissão ao pastor, é bíblico, mas é no Senhor. O que Paulo está exortando a igreja é no Senhor, ele não está colocando nada dele, ele não está colocando nada que ele acha, ele não está impondo mais do que aquilo que o Senhor determinou que fosse imposto para a igreja. Pastor e o líder nenhum pode determinar que a igreja vive um estilo de vida que a palavra diz, não diz nada a respeito daquilo. Sabe, nós não temos essa autoridade. Paulo está rogando a igreja e exortando, mas está fazendo isso no Senhor. Que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Se você quiser ter progresso na vida espiritual, se você quiser ter progresso na vida ministerial, se você quiser ter progresso no louvor, em qualquer coisa que você vá fazer na sua vida, a santidade é a chave para que a gente continue progredindo cada vez mais. Porque esse processo de santificação que nós vivemos, ele é contínuo, sabe? Nunca vai existir esse dia que você vai falar, hoje é o dia em que eu estou completamente santo. Esse dia só vai ser lá no céu, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou você for partir e ficar com o Senhor. É só ir. Porque aqui na terra, a gente está num processo contínuo de santificação. E eu tenho certeza que não há ninguém aqui que não possa se santificar um pouco mais, que possa orar um pouco mais, que possa jejuar um pouco mais. Porque vamos ser sinceros, os fariseus hipócritas lá do Novo Testamento, às vezes faziam mais coisas que nós fazemos, e Deus não estava se agradando deles, por conta do sentimento, da motivação que fazia com que eles fizessem aquilo. Mas se nós estamos com a motivação certa, e baseados na palavra, nós podemos fazer um pouco mais para o nosso progresso na vida espiritual. Se você quiser conhecer mais a Deus, vive em santidade. Se você quer que o seu ministério dê um up, vive em santidade. Sabe, não é mais um curso, não estou dizendo que curso seja errado, porque eu já fiz curso teológico, mas assim, o que vai fazer com que o seu ministério, que com a sua vida espiritual e a sua família e os seus negócios venham progredir, é a vida de santidade que faz com que Deus se agrade de você. Esse é o segredo para uma igreja que cresce, para uma igreja que progride. Vida em santidade. É muito triste você ir, às vezes, ministrar em lugar ou visitar igrejas. A minha Bíblia está novinha, né? Ou visitar igrejas e tudo mais. E você vê que aquela igreja ali está afadada há um fracasso. E não é porque não há pessoas talentosas, não é porque não há, pessoas boas ali ou coisa do tipo, é porque não há uma igreja preocupada com vivência em santidade. Eu estou falando com santidade, não estou falando com aquilo que a gente impôs por um sistema religioso, estou falando aquilo que a palavra de Deus diz. Se a gente quer progredir, santidade é aquilo que nós precisamos adotar como um estilo de vida. Nós vamos tratar aqui na quarta-feira um texto de 1 Coríntios capítulo 5. E é interessante esse texto porque um rapaz havia cometido um incesto dentro da igreja e ele não foi disciplinado, ele não foi expulso da igreja, ele não aconteceu nada com ele, a igreja aceitou aquilo. E Paulo confronta eles dizendo, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, vocês não entendem que esse cara vivendo essa vida aí no meio de vocês vai fazer com que toda a igreja adoeça e toda a igreja se enfraqueça? Ou seja, porque uma pessoa não estava vivendo em santidade naquela igreja, a igreja estava fadada a viver uma vida que não glorificava a Deus. Ia enfraquecer, ia minguar, não ia progredir. Por quê? Porque era uma igreja que não estava com compromisso em viver em santidade. Era uma igreja que tinha fã-clube,
Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefo. É uma igreja que tinha pessoas invejosas, era uma igreja que não discernia o corpo de Cristo, era uma igreja que não tinha nenhuma organização nos dons espirituais, era uma igreja que não estava preocupada com uma vida em santidade. E o que Deus faz? Deus exorta através do ministério de Paulo. Na segunda carta eles já estão melhor. Por quê? Essa igreja tinha pessoas fracas, doentes e pessoas que estavam morrendo. Porque eles não estavam com um compromisso em viver em santidade. Agora pega a carta à igreja de Filipenses, pega até a carta de Tessalônica, pega a igreja de Esmirna. São igrejas que iam, Filadélfia, e igrejas que iam progredindo. Por quê? Porque eram igrejas que viviam uma vida que glorificava a Deus. Então eu concluo aqui dizendo isso, irmãos. Nós vivemos coisas extraordinárias aqui na igreja. Mas isso aqui só se mantém e só progride se o nosso estilo de vida for um estilo de vida que glorifique a Deus. Não pense você que porque está desse jeito, vai se manter desse jeito por si só. Isso aqui depende de nós, do nosso posicionamento diante de Deus, da nossa vida de santidade. Porque vamos só uma suposição que em nome de Jesus isso nunca vai acontecer. Mas se cada um aqui começa a viver o estilo de vida que quer, e a igreja não tem mais compromisso, não vem achar que o louvor vai ser a mesma coisa, que a palavra vai ser a mesma coisa e que o avanço vai ser a mesma coisa. Mas se nós vivermos uma vida de santidade, todas as promessas que Deus tem sobre nós vai se cumprir na nossa vida, porque o Senhor há de se agradar de nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.